Conversas afiadas. No Vale da Fantasia, onde as flores acendem seus próprios sonhos e os rios escrevem poesia líquida no ar, esperar pelo ônibus era um ato de desobediência espiritual, um manifesto contra o relógio, contra a lógica, contra a gravidade. Não se tratava de um transporte, era uma revolução em marcha lenta. A estrada de pedras douradas não levava a lugar nenhum geográfico, apenas ao limiar do delírio, e o abrigo de madeira viva, com telhado de folhas que cochichavam segredos, era um confessionário para os que ainda ousavam desejar o impossível. Ali, ninguém tinha certeza se estava indo ou voltando. Os que esperavam não sabiam o que haviam perdido, tão pouco o que ganhariam. A ansiedade era uma prece mal feita, e cada suspiro um voto de fé no absurdo. O ônibus, que surgia da névoa como um delírio coletivo, era feito de madeira sensível e prata líquida, pintado com símbolos que trocavam de significado a cada batida do coração. Suas rodas não giravam, flutuavam em dilemas filosóficos. Os passageiros, entidades camufladas de gente. O velho de capa estrelada talvez fosse um tempo que se recusava a passar. A criança de olho-céu, uma lembrança esquecida de si mesmo. Mas o ônibus? O ônibus era uma charada cósmica com cheiro de flor rara. Não levava ao centro, nem à periferia. Levava ao rastro da dúvida. Era um teste de fé para anarquistas do real. E o vale, cúmplice da loucura, tingia-se de roxo, dourado e significados não catalogados. As sombras dançavam sem música. Um pássaro incandescente riscava o céu e ninguém tinha certeza se era real ou apenas saudade encarnada em fogo. Então as vozes sussurraram, mas em línguas que não se aprendem, só se lembram. O ônibus não vai te levar a lugar algum. Aquilo era mais que aviso, era libertação. Porque quem ainda queria chegar a algum lugar já estava perdido. A viagem era vertical, não para o alto, mas para dentro. Cada floresta cantada era um trauma disfarçado de encanto. Cada montanha que sussurrava, uma dúvida transformada em oráculo. Era preciso coragem para subir naquele espelho móvel. Porque nele você não via o mundo, via a si mesmo, pelado de certezas. Quando finalmente as portas de nuvens se abriram, o espectador, que já não sabia se era personagem, metáfora ou loucura, entrou. Não com os pés, mas com o peito. E compreendeu. O Vale da Fantasia era uma anarquia mágica, onde a única lei era o espanto. Não havia passagens. O bilhete era estar vivo, ainda que do avesso. E então partiu. Não para descobrir o mundo, mas para aceitar que nunca o entenderia. E isso, exatamente isso, era magia. Naquele instante em que os pés tocaram o chão de névoa dentro do ônibus, tudo se dissolveu. O tempo, o eu, a ideia de destino. Restou apenas o presente, dilatado, pulsante, como se o universo respirasse com ele. Não havia bancos, apenas acolhimento. Não havia motorista, apenas uma consciência invisível que guiava a jornada sem perguntar nada, sem explicar nada. E o mais estranho, ele já não queria entender. Entender era uma prisão, sentir era liberdade. O ônibus avançava, mas o Vale da Fantasia ficava, dentro dele, agora. As flores continuavam brilhando nos seus olhos, os rios seguiam desenhando símbolos no seu pensamento. O velho de capa estrelada olhou para ele e sorriu, como quem diz, você entendeu. E a criança apenas piscou, cúmplice silenciosa de um segredo que ninguém precisa nomear. Lá fora, o mundo continuava doente de razão, mas ali dentro, tudo era a cura feita de caos. Era o início de uma nova lógica, a lógica da entrega, da poesia sem explicação, da verdade que não se prova. O ônibus não tinha destino final, apenas transformações em cada curva do ser. E assim, partiu sem partir, chegou sem chegar, viveu sem possuir. O passageiro, agora parte do próprio ônibus, desapareceu da realidade comum,
mas segue rodando por dentro de todos que um dia se atreverem a esperar com o coração aberto no ponto de ônibus do impossível. Esta crônica é um preâmbulo, uma introdução. Complete sua experiência lendo o conto que dela se originou, a complementa e, ao mesmo tempo, é complementado por ela. Esta é a proposta do Conversas Afiadas. Esta é a proposta do Barata Verso. Link para o conto na descrição do vídeo. Se gostou deste conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!